Amém? Abra a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Romanos, capítulo 1. Nós faremos a leitura do verso 28 até o 32. Carta aos Romanos, Novo Testamento, passa os 4 evangelhos, livro de Atos, aí nós temos Romanos. Capítulo 1, do verso 28 até o 32. Nós estaremos falando nesta noite sobre o tema, Qual tem sido a nossa disposição mental? Qual é a disposição da nossa mente? Amém, queridos? Todos acharam? Romanos 1, 28 ao 32. Diz assim: E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contendas, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Amém? Feche teus olhos, abaixa a cabeça e vamos orar. Pai Celestial, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos, Senhor. Obrigado, Pai, porque estamos em Tua presença. Obrigado, Senhor Deus, por cada filho e filha do Senhor, por cada vida que aqui está, Senhor, nesta hora, Pai. Vida preciosa, Pai. Vida que foi comprada, resgatada por um alto preço, o preço de sangue, o preço do sangue do Senhor Jesus, Pai. Senhor, nesta hora, papai, nós te pedimos, fala conosco, fala aos nossos corações. Senhor, Espírito Santo de Deus, daquilo que o Senhor tem, ó Deus, mostrado. Senhor, fala, Senhor, que eu possa ser boca de Deus para falar, ó Pai, ao teu povo, à tua ovelha, as tuas ovelhas nesta hora. Usa-me, Senhor, conforme quiseres, eu me sujeito, me rendo debaixo do teu senhorio, do teu pastoreio. Senhor, não deixa nada e ninguém, Senhor, atrapalhar aquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Enquanto, Senhor, a palavra ministrada continua, Senhor, trabalhando, curando, libertando, restaurando, Senhor, em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Como eu disse, nós estaremos nesta noite falando sobre a questão de qual tem sido a nossa disposição mental. E esse é um dos textos da Bíblia que assim mais trazem temor. Eu, pelo menos, tenho muito temor quando eu leio esse trecho da Bíblia. O capítulo 1 de Romanos, ele traz muito temor aos nossos corações. E também é um texto muito revelador, porque ele mostra de forma clara porque de tanta maldade no mundo, de tanta coisa ruim que acontece no mundo, e nós vemos que tudo isso é por causa da desobediência, tudo isso é por causa da arrogância do homem, a desobediência do ser humano, a arrogância do ser humano, ela é terrível porque ela traz males. Ela traz tanta coisa ruim, tanto pecado. E diante de tantas coisas que nós vemos aqui o texto falando, e o texto ele fala que Deus entrega uma disposição mental reprovável. Olha o que diz aqui, no verso 28, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. E diante disso, nós devemos nos perguntar, nós devemos refletir: pode
por acaso um homem de Deus, uma mulher de Deus, um crente, uma pessoa que confessou a Cristo Jesus em seu coração, tem uma disposição mental reprovável? Será que é possível, nós que estamos buscando ao Senhor, nós que estamos nos esforçando a buscar a Deus, em algum momento da nossa vida, da nossa história, ou até mesmo de uma forma contínua, ter uma disposição mental reprovável? Será que é possível? E eu comecei a meditar e a pedir direção ao Senhor, porque não é fácil ouvir, não é fácil muitas vezes a gente parar e falar: meu Deus, eu estou vivendo de uma forma que Deus não está se agradando, eu estou pensando, ou estou agindo, ou falando, ou estou frequentando um círculo de amizade que não está agradando a Deus, e talvez a minha disposição mental está sendo reprovada pelo Senhor. Os nossos pensamentos, o nosso estado de espírito, a nossa psique, a nossa condição mental, muitas vezes pode estar sendo reprovada por Deus. As nossas condutas podem ser até mesmo impróprias, e aí então nós chegamos à conclusão que, se não vigiarmos, nós podemos sim ter um estado mental reprovado, podemos estar numa condição dessa, podemos ter passado ou estar diante de uma condição mental reprovável. Então esse texto ele se aplica a mim, esse texto se aplica a cada um de nós, não só aqueles que não conhecem ao Senhor, mas principalmente a mim e a você que conhecemos a Deus, porque no final do texto que nós lemos fala assim: olha, conhecendo eles a sentença de Deus. Então quer dizer que o texto está dizendo que tais pessoas que estão debaixo de uma condição mental reprovável têm algum conhecimento de Deus, sabem discernir o que é certo e sabem discernir o que é errado. E o texto continua dizendo: olha, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, se tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam. E muitas vezes nós não estamos praticando, mas nós estamos aprovando, nós estamos torcendo por aquilo, por alguma coisa. Então, queridos irmãos e irmãs, nesta noite a palavra de Deus quer nos chamar a atenção para que eu e você não venhamos a ser reprovados nos nossos sentimentos, que nós não venhamos a ser reprovados nas nossas emoções, que nós não venhamos a ser reprovados na nossa conduta, nos nossos hábitos, porque se nós estivermos sendo desobedientes a Deus e arrogantes, pode ter certeza que nós estamos saindo do propósito eterno e entrando então numa situação de reprovação, uma condição aonde nós estaremos andando fora dos propósitos, dos princípios e da direção do próprio Senhor Espírito Santo de Deus. Foi falado muito hoje aqui, sobre essa questão, a questão de estarmos debaixo da direção, debaixo do amor do Senhor Espírito Santo de Deus. E infelizmente existem pessoas que decidiram de forma liberal desobedecer a Deus, porque querem fazer aquilo que lhe agrada. A Bíblia fala: nos últimos dias haveriam pessoas que teriam comichões do ouvido, coceira do ouvido, dizendo que essas tais pessoas estariam buscando mestres que lhe falarão para ela coisas que lhe convêm. Mas a Bíblia fala que aquilo seriam doutrinas de demônios, doutrinas que não provém do eterno, mas sim de espíritos malignos que querem enganar o povo de Deus, querem distorcer a palavra de Deus. E muitas vezes nós entramos numa situação dessa porque queremos fazer somente aquilo que nós achamos conveniente para nós, aquilo que nós queremos. Só queremos ouvir aquilo que nos dá prazer, nos dá alegria. Não queremos ser confrontados, não queremos que o Senhor Deus venha e fale para nós: olha, mude,
Ou o Senhor Deus fala para nós: olha, vá para lá, vá para ali, não faça do jeito que você está fazendo. E o que mais nós precisamos é ouvir a Deus, o que mais nós precisamos é receber direcionamento de Deus. Porque, meu irmão, minha irmã, se nós andarmos por nós mesmos, pelas nossas próprias pernas e pelo nosso próprio entendimento, nós estaremos fadados ao fracasso. Se nós pudéssemos andar sozinhos, Deus não precisaria ter enviado o Espírito Santo para nos ensinar, o Espírito Santo para nos dirigir. Não, nós poderíamos andar por nós mesmos, mas não. Eu e você somos ovelhas, e a ovelha, ela precisa ser pastoreada, a ovelha, ela precisa ser dirigida, a ovelha, ela precisa muitas vezes que o cajado lhe dê direção. E é interessante porque o cajado do pastor, ele tem aquela parte que nós sabemos lá que faz o marquinho, mas também ela tem a parte da parte de baixo que ela tem também como se fosse uma pontinha, onde muitas vezes o pastor, ele empurrava a ovelha, e aquilo machucava a ovelha e ela andava, ele empacava, e muitas vezes ele pegava a ovelha pelo arquinho e empurrava para ela andar na direção. Nós somos assim, e muitas vezes Deus está ou nos espetando, ou está ali com o seu cajado nos direcionando. Porque muitas vezes, irmãos, se não vigiarmos, nós podemos estar debaixo de uma disposição mental que Deus está reprovando, e nós, por nossa fraqueza, achamos que estamos fazendo as coisas certas. Veja o exemplo do apóstolo Paulo. Todos nós conhecemos a história deste homem de Deus, não é verdade? Todos nós ficamos admirados com as coisas tremendas que Deus fez através do apóstolo Paulo, mas nem sempre foi assim na vida dele. Paulo, antes de ter um encontro com Cristo Jesus, o que ele fazia? Ele maltratava os cristãos, matava os cristãos, torturava os cristãos, obrigava os cristãos a blasfemarem. Ele perseguiu a igreja do Senhor com tal fúria, que ele achava que aquela atitude dele estava agradando a Deus. Paulo achava que estava fazendo um serviço para Deus na terra, perseguindo e matando os cristãos, não importando se era homem, se era mulher, se era criança, se era idoso. Não, ele estava se importando. Para ele o que importava era destruir, porque ele achava na cabecinha dele que aquilo era uma obra de Deus, que Deus estava feliz com ele, sendo que não. O estado mental dele era um estado reprovável. Deus não estava se agradando em nada daquilo que Paulo estava fazendo. Tudo que Paulo estava fazendo não estava de acordo com os planos de Deus, com os propósitos de Deus. E muitas vezes nós estamos que nem Paulo, achando que estamos fazendo a coisa que Deus está se agradando, mas Deus não está se agradando. Aí Paulo teve um encontro com o Senhor, a sua vida mudou. Paulo teve um encontro com o Senhor, a sua mente mudou, os seus pensamentos mudou, tudo na vida dele mudou, quando então ele passou a ouvir de fato o que Deus queria com a vida dele. E estão cheios de religiosos por aí, estão cheios de pessoas que estão achando que estão fazendo a coisa certa para Deus e não estão. E muitas vezes nós podemos nos enquadrar nisso, achando que estamos fazendo a coisa certa e estamos errados, porque não estamos ouvindo aquilo que o Senhor quer falar para nós, aquilo que o Senhor quer dizer para mim e para você. Esses dias, um pastor, ele veio a público para pedir perdão. Para pedir perdão por causa da sua má conduta. E não porque ele vivia em pecado, não porque ele fornicou, adulterou, não porque ele roubou, não porque ele usou droga, isso aqui, não. Ele veio a público para pedir perdão porque a conduta dele não estava certa com o que Deus queria. Esse homem, ele agia como um juiz implacável. Para ele todo mundo era herege,
Em seus sermões, em seus discursos, ele vivia dizendo: aquilo, não sei o que lá, não sei o que lá, heresia. Chamava o pastor fulano de herege, a igreja tal de herege. Para ele, todo mundo era herege. É um homem muito estudado, mas é um homem que ficou cego por causa da religiosidade. Então era um homem que apontava o dedo para as pessoas, para os pastores, apontava o dedo para as coisas que Deus estava fazendo, e ele estava dizendo que tudo aquilo era heresia. Veja que tal ponto a pessoa ela chega, a tal ponto de ela se colocar como juiz e achar que tudo que Deus está fazendo através de outras pessoas e de outros ministérios eram herege, porque não iria de acordo com os pensamentos que a pessoa tinha, deixando de lado os próprios princípios que ela dizia defender, que é os princípios bíblicos, os princípios cristãos. Esse homem se achava o maior dos sábios, implacável em seus discursos, em suas doutrinas, e antes, de ele pedir perdão por causa dos seus erros, ele começou então a atacar o ministério das mulheres. Dizia que não existia pastoras, que não podia ouvir pastoras, que era heresia, isso e aquilo, a tal ponto de que seus ouvintes, dentre eles muitas mulheres, inclusive pastoras, abandonaram a obra que Deus havia colocado na mão delas. Olha só como é terrível, tanta convicção aquele homem tinha em falar e dizer: olha, irmão, você está errada. Você não pode pregar, você não pode orar, muito menos assumir um ministério. Como é que pode a pessoa afirmar uma coisa assim, se dizendo tão defensor da palavra de Deus e se esquecendo que na própria Bíblia e na história da igreja, Deus usou tantas mulheres de uma forma tremenda, deu a elas tantos ministérios até maiores do que nos homens, e as usou. E a pessoa dizer que não pode, fazendo então que mulheres desistissem de seus chamados. Olha então como a pessoa que está com um estado mental reprovado, ela pode chegar a um estado terrível de cegueira e se esquecer da palavra do Eterno, se esquecer, por exemplo, da juíza que Deus usou. Como é que se chama a juíza que Deus usou? Débora. E como é que Débora, ela se colocava diante ali do seu cargo? Ela se chamava uma mãe em Israel. E você pode olhar na Bíblia e você vai ver outros exemplos. Você vê exemplo de Esther. Você vê no Novo Testamento exemplos de mulheres que serviram no ministério, foram diaconisas, foram até mesmo participantes do ministério de Paulo, as mulheres que andaram com o Senhor Jesus, que ela pregou aquele dia, falando das mulheres. Você olha na história da própria igreja, mulheres como Maria Woodworth Ecker, conhecida como uma das maiores demonstradoras da unção do Espírito Santo de Deus. Centenas de milhares de pessoas aceitaram a Jesus através do ministério que Deus deu àquela mulher. O marido dela queria que ela ficasse em casa lavando louça, e Deus virou para ela e falou: eu te chamei para um ministério, para uma obra. E aquela mulher então, ela resolveu largar tudo, e ela então realizou a obra de Deus, uma obra grande e poderosa. Mulheres como a Aimee Semple McPherson, fundadora da igreja do Evangelho Quadrangular,
Azusa, ela que influenciou William Seymour, foi uma das grandes líderes, juntamente com William Seymour e outras pessoas. Mulheres como Catherine Kuhlman, que acreditava em milagre, ela tinha um programa que chamava assim, I Believe in Miracle, eu acredito em milagres. Mulheres como Kate Baker, que tem um trabalho grande lá na África, lá, e milhares, eu não sei quantas centenas de pessoas já foram ressuscitadas através desta mulher. E tantas outras mulheres que nós vemos. E aí então, a pessoa que está desvirtuada, acha que Deus está usando a vida dela para proferir coisas que não são do Senhor. E quantas pessoas não estão assim, afirmando, fazendo um serviço para Deus, e na verdade estão fazendo um desserviço para o Evangelho. Nós precisamos entender, que a obra é de Deus, o Espírito é de Deus, e não é nosso. E nós precisamos então estar debaixo da direção dele. Quantas pessoas afirmam coisas sem a direção de Deus? Falam coisas sem a direção de Deus? Temos que tomar cuidado, porque o texto ele fala, que se nós estamos no estado desse, e o texto aqui fala que acontecerão 22 coisas, 22 práticas reprováveis, aqui está listada, depois vocês leem o texto. E ainda lá em Gálatas, abra para mim, Gálatas capítulo 6, versos 7 e 8. Gálatas 6, 7 e 8, fala assim, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear vai ceifar, porque o que semeia na carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará vida eterna. Então nós precisamos vigiar nas nossas condutas, nos nossos pensamentos, porque se nós estivermos segundo a carne, porque existem dois tipos de crente, o crente que é carnal e o crente que é espiritual. Nem todo crente é espiritual. Existe um crente que é carnal. Existe o crente que ele creu em Cristo, foi salvo, tem o seu nome escrito no livro da vida, mas é incrédulo, não acredita em milagre, não acredita no ouvir da voz de Deus, não acredita até mesmo no batismo do Espírito Santo de Deus. Você sabia que existem pessoas assim? Existem as pessoas chamadas os não cultivistas, que dizem que as manifestações do Espírito Santo de Deus só foram na época dos apóstolos, então não existe mais cura, não existe mais batismo do Espírito Santo, não existe mais nada disso, não existe mais o mover de Deus. Acreditam em Jesus, acreditam no sacrifício, acreditam na ressurreição, na vida eterna, mas não acreditam naquilo que Deus faz, e são carnais. Acreditam no seu intelecto, nos seus estudos teológicos, naquilo que acham. E existe um crente que é espiritual, o crente que acredita na manifestação do Espírito Santo de Deus, nos dons espirituais, que acredita na obra de Deus. E aquilo que nós semearmos, nós vamos colher. Se é na carne ou no Espírito, nós vamos colher. Como eu já disse, a nossa desobediência e a nossa soberba, ela pode nos colocar
debaixo de uma disposição mental que Deus reprova, que Deus não se agrada às nossas atitudes, às nossas palavras, ao nosso meditar no coração. Pode ser que Deus não esteja se agradando, por isso precisamos vigiar e vigiar e vigiar bastante. Veja, por exemplo, o que aconteceu com o rei Saul. O rei Saul, ele foi ungido de Deus. Quando o rei Saul obedecia à voz de Deus, tudo ia bem para ele. Mas no dia que ele resolveu desobedecer, no dia que ele resolveu fazer as coisas por si próprio, o que aconteceu com Saul? Foi rejeitado. Deus rejeitou ele. Do trono, ele foi para a rejeição. Porque a desobediência, a soberba de Saul fizeram que ele se tornasse reprovável diante do Eterno. Um outro exemplo, nós podemos ver Nabucodonosor. Mas Nabucodonosor era ímpio. Nabucodonosor, Deus muitas vezes o chamou de meu servo, e Nabucodonosor, ele se converte no final da vida dele. Mas houve um momento em que Nabucodonosor, ele se achou o máximo. Ele teve um sonho, e nós conhecemos aquele sonho da estátua lá de ouro, que tem a parte de ouro, de bronze, de cobre, de ferro, de barro. E quando Daniel revela o significado do sonho, ele fala: olha, a primeira parte, a de ouro, é você, é o teu reino. Não há reino maior na terra do que o seu. E de fato o reino de Nabucodonosor foi o maior, foi até mesmo maior do que Salomão. Salomão foi o mais rico, foi o mais próximo, mas Nabucodonosor foi o maior. E aquilo trouxe soberba ao coração dele. E o que aconteceu com ele quando a soberba entrou no coração dele? Deus fez ele viver durante alguns anos como animal. Ele passou a viver como animal, irracional, até o dia que ele se arrependeu e deu glória a Deus. Então muitas vezes nós estamos vendo as pessoas decaindo da posição que elas estão por algum motivo. E o motivo, pode ter certeza, é as práticas condenáveis, desobediência e arrogância, a principal delas. Tendo conhecimento de Deus, não deram glória a Deus, antes fizeram aquilo que lhe convinha. E muitas vezes nós queremos aquilo que convém a nós. Deus está falando: não é isso que eu desejo. O que eu desejo para a tua vida é algo diferente. Eu desejo que você seja guiado pelo meu Espírito, que você seja dirigido pelo meu Espírito, que as tuas decisões, que os passos da tua vida sejam dirigidos por mim. Porque muitas vezes, irmãos, as pessoas só procuram Deus quando as coisas dão errado na vida delas. Enquanto está dando certo, vai fazendo aquilo que agrada, mas deu errado, aí procura a direção de Deus. E não é isso que Deus quer. Põe para mim, Jânio, Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, como filhos, nós precisamos ser dirigidos pelo Espírito. A nossa mente, ela precisa ser guiada por Ele, pelo Espírito do Senhor. Temos que ter um equilíbrio, e quem traz este equilíbrio é somente o Senhor, Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus, lá no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso de número 26, o que ele diz? Ele disse que o Espírito Santo de Deus nos ensinaria todas as coisas. Ele vai nos ensinar tudo e nos fará lembrar de tudo que Jesus disse para nós. Põe João 14, 26.
Presta atenção lá. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Ensinará todas as coisas. E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aí sabe que o Senhor, Ele falou para mim nesse texto? Ele disse para mim nesse texto algo que, assim, chamou muito a minha atenção. Muitas pessoas acham que Deus não conhece todas as coisas, não entende das coisas modernas, das coisas atuais. Muitas pessoas colocam Deus no passado, nas coisas antigas, que Deus não entende desta modernidade, que Deus não entende dos tempos atuais, que o conhecimento de Deus está no passado. Muitas pessoas estão assim, veem Deus, as suas palavras, os seus ensinos no passado, não achando que o Eterno não tem entendimento, conhecimento, não sabe de tudo. Deus não está no passado. O conhecimento de Deus não está no passado. Deus entende tudo. Todos os assuntos, todas as coisas, Ele sabe de tudo. Tudo. Não há um assunto que Deus não conheça, Deus não saiba. Ele sabe tudo sobre informática, tudo sobre finanças, casamento, tudo sobre a indústria, sobre todas as coisas. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Não existe nada nós que nos prendemos, sabe, colocamos Deus no passado, o conhecimento de Deus no passado, a sua palavra no passado. Não, Deus, Ele entende tudo, irmão, irmã. Ele pode nos dar conselho, sabedoria para todas as coisas. Não há nada que Ele não possa instruir você. Não há nada que Ele não possa dar a você o caminho certo, a palavra certa. Não existe nada que o Eterno não saiba. E muitas vezes o cristão está fazendo o quê? Ele está, sabe, colocando Deus no passado. Os tempos são agora diferentes, as épocas são outras, isso e aquilo. Não, o que você precisa? Qual é a situação que você está, sabe, passando? Qual é as coisas que precisam ser resolvidas na tua vida, na tua história, na tua família, no teu casamento, no teu trabalho, sabe, na tua vida financeira? Deus, Ele sabe resolver tudo. Não há nada que Ele não possa dar a você um conselho, te instruir. Não há nada. Uma certa ocasião, nós estávamos passando por uma situação terrível na área financeira. Foi logo pouco depois do pastor Walter ter tido o AVC. E eu me lembro que olhava para um lado, olhava para o outro, não via saída, não via, sabe, como resolver. Meu Deus, e agora? Senhor Espírito Santo, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe resolver tudo, Senhor Deus, o Senhor entende de finanças como ninguém. Me ajuda, eu preciso, Senhor. Estou em Tuas mãos, a Tua sabedoria, o Teu entendimento, o Teu direcionamento, Senhor, eu vou fazer. E Ele foi. Faça assim, desse jeito. Sim. Primeira coisa, Ele disse: seja fiel e obedeça. E comecei, indo devagarzinho. Mas, Senhor, tenha paciência, vai fazendo conforme eu estou te instruindo. Vai fazendo devagarzinho, conforme Deus está fazendo. E aí então, de repente, você vê tudo aquilo que parecia que não tinha saída, tudo aquilo que parecia que era destruição, que era derrota, o Senhor então te faz passar por este deserto com vitória. Mas para isso você precisa ouvir
precisa então, deixar que Ele resolva, porque muitas vezes nós queremos resolver e Deus fala: não, seja fiel e obedeça, e faça assim. Então, queridos, não existe nenhum assunto, não existe nada nesta vida que o Senhor Ele não possa resolver para mim e para você, não possa nos instruir nas nossas histórias. Tem um testemunho muito interessante de uma senhora que ela estava orando a Deus e pedindo: Deus, tenha misericórdia, está acontecendo isso na minha vida, estamos quase passando fome e tal. Ela orou, aí ela se cansou, e aí ela foi deitar no sofá, e aí então ela ouviu uma voz dizer para ela assim: olha, vai, tostar amendoim, é tostar que fala amendoim? O amendoim cru, a gente tosta ele, é isso? Torrar. Vai torrar amendoim. E ela acordou assustada. E aí então ela falou: não, eu vou obedecer. E ela começou então a torrar amendoim, e ela começou a vender. E aí ela conta que ela achava que aquilo não ia dar em nada, mas de repente ela começou a ter um volume muito grande de vendas. As pessoas começaram a falar: eu não sei o que você faz, mas o seu amendoim é muito gostoso, é saboroso. E aí então ela começou a expandir, começou a crescer naquilo, Então Deus Ele tem para mim e para você, seja qual for a situação, qual for o que nós estamos passando, Ele tem o direcionamento certo, e Ele quer que nós possamos ouvir a sua voz. A Bíblia diz que eu e você, nós temos a mente de Cristo. Você sabia disso? Você tem a mente de Cristo Jesus? Eu tenho a mente de Cristo Jesus. Todos nós possuímos a mente de Cristo quando nós às vezes aceitamos a Jesus Cristo. O Espírito do Senhor vem habitar em nós e nós recebemos a mente dele, a mente de Jesus Cristo. Nós precisamos então permitir que esta mente flua em nossos pensamentos, domine os nossos sentimentos, as nossas emoções. Quem aqui já ouviu falar de Agostinho de Hipona? Ninguém? Quem já ouviu falar de Santo Agostinho? Santo Agostinho é famoso, na igreja católica, tudo. Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, ele é considerado como um dos pais da igreja. Depois dos apóstolos, aí morreram os discípulos dos apóstolos, e aí então, por causa da perseguição da igreja, muita coisa estava acontecendo, Deus levantou alguns homens que foram defensores da fé, alguns homens que foram defensores das doutrinas que nós conhecemos hoje. Então, Agostinho de Hipona foi um, Tertuliano, Orígenes, vários homens que são conhecidos aí na história como os pais da igreja. Foi nessa época. E esse homem, Agostinho, ele era um homem, que vivia dominado pela filosofia. O negócio dele era a filosofia, filosofia grega, romana. Ele amava, ele gostava e se baseava nessa questão de filosofia. E achava que a filosofia era a resposta para tudo. Mas houve um dia então que ele teve um encontro com o Senhor Espírito Santo que mudou radicalmente a vida dele. Que ele entendeu que aquilo que ele tanto amava, aquilo que ele tanto defendia e achava o máximo, era coisa humana, mente humana. E aí então ele foi aprender direto daquele que não é amigo da sabedoria, porque filosofia, amigo, sofia, sabedoria. Ele foi então ao dono da sabedoria, o dono. Ele foi ser discípulo do dono da sabedoria. A vida dele então mudou radicalmente. A história dele, as atitudes dele, a mente dele, tudo dele foi mudado radicalmente, porque ele teve um encontro com o Senhor e passou a ser dirigido pela mente de Cristo Jesus. Olha que tremendo! E nós temos a mente dele.
Vai para mim, 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 2, para nós terminarmos. 1 Coríntios capítulo 2, do verso 14 ao verso 16. Coríntios capítulo 2, do verso 14 ao 16. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Pode ir até o 16. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então a própria palavra está dizendo para mim e para você: olha, as coisas do Senhor, as coisas do Eterno, têm que ser discernidas de forma espiritual. Não podemos discernir as coisas do Eterno com o nosso entendimento natural. Nós podemos ter uma percepção, nós podemos tirar algumas conclusões ou hipóteses, mas tem que ter um discernimento pelo Espírito do Senhor, que traz a iluminação, que traz a revelação daquilo que Deus Ele tem, Ele quer, está fazendo, os seus projetos, os seus planos para a sua vida, para a nossa história, para a nossa nação, para as outras nações dessa terra. É tudo pelo Espírito do Senhor que tem que ser. E falar, quem é espiritual discerne bem, tem um bom discernimento. O que é o discernimento espiritual? Vocês sabem? Discernimento espiritual nada mais é do que a sua sensibilidade espiritual. Discernimento espiritual é o tanto que você e eu, nós somos sensíveis ao Senhor. É algo que nós precisamos entender e buscar o discernimento. Porque as pessoas acham que discernimento é só saber se aquilo é maligno ou não. Não, discernimento é a tua sensibilidade. O quanto estamos sendo sensíveis, abertos a Ele, o quanto nós estamos dispostos a confiar nele, E aí fala que nós temos esta mente, a mente de Jesus Cristo. Embora nós vemos aqui no texto que é possível algum cristão ter um estado mental reprovável, mas não é natural, não faz parte da vontade de Deus. Não é o que Deus quer para mim e para você, que nós tenhamos atitudes reprováveis. Existem pessoas que dizem assim: eu tento, mas eu não consigo. Isso é uma mentira que o diabo coloca para muitas pessoas, dizendo que você não consegue, dizendo que você não tem força, dizendo que você não consegue se libertar, que aquilo é mais forte do que eu. Não, tudo isso é mentira do diabo, porque você e eu, nós temos tudo para vencer, todas as condições para sairmos, de uma situação errada, de uma condição que não agrada a Deus. Nós temos todos os motivos e força e as ferramentas necessárias. Um dia um jovem falou assim para mim, você não sabe o poder que tem a droga. Eu falei, é verdade, eu não sei o poder que a droga tem, porque eu não utilizei de drogas ilícitas, mas uma coisa eu sei, o poder que Deus tem para livrar. Talvez você não conheça o poder de Deus, mas eu conheço, e eu sei que Ele é poderoso para livrar. Então é da forma como nós vemos, da forma como nós estamos aqui, usando a mente de Cristo.
da forma como nós estamos deixando o Senhor Espírito Santo de Deus trabalhar nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. Aquela conversa que diz assim: eu nasci assim, vou morrer assim, não existe. Isso é no mundo. Em Cristo nós estamos em constante transformação. Pau que nasce torto, morre torto. Esse é no mundo. Pau que nasce torto, Jesus endireita. Jesus endireita. Conhece a musiquinha do homem torto? Homem torto? Menino torto. Morava na casa. O dia que conheceu Jesus, Jesus endireitou. Então para de pensar como pensa no mundo. Para de pensar como uma mente reprovada. E pense conforme o Espírito de Deus. Ele transforma, Ele muda, Ele faz na tua vida aquilo que é improvável para os homens. Mas Deus tem um plano, um projeto para nós. Você está em constante transformação. Você está em construção. Diga: eu estou em construção. Jesus está nos construindo, está nos edificando. Um dia seremos conforme Ele é, semelhantes a Ele. Então Ele está endireitando. O que está torto na nossa vida, Jesus está endireitando. O que você e eu achamos que não pode ser mudado, Jesus está mudando. Não vivemos no velho, mas vivemos no novo. Lembre-se disso. Eu tenho falado muito sobre isso. Todos os dias um novo de Deus. Todo momento um novo de Deus. Um novo de Deus. Um novo de Deus. Jesus não dá nada velho. Jesus dá tudo novo. Tudo novinho. Tudo novinho. Amém, queridos? Amém. Deus abençoe, que o Eterno nos ajude e cada vez mais eu e você possamos refletir a mente de Cristo, os sentimentos de Cristo Jesus, o amor de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus.